ele pensa que o processo todo do Estado Mundial durar no mínimo uns 700 anos até chegar à completude, como exposto pelo professor Valdo. E ele está perguntando o que o grupo pensa a respeito disso. Eu acho que a pergunta dele veio bem a calhar, porque quando a gente pensa em Estado Mundial, acho que tem muita relação com o nível de temporalidade e ansiedade que a gente lida com esse processo, porque isso vai, ao meu ver, mudar toda a perspectiva futura, né? Então, se a gente pensa no Estado Mundial algo para os próximos anos, isso naturalmente, a maneira de se chegar a um Estado Mundial dessa forma, seria um modelo de Estado Mundial de cima para baixo, né? Com poucos líderes definindo o futuro do planeta, nem mais o futuro da nação. Mas se a gente for pensar no Estado Mundial como algo de longo prazo, e aí eu vejo esse modelo como mais efetivo e que gera uma consequência global mais de união, e no caso uma união pela liberdade, eu vejo o Estado Mundial mais como uma consequência natural de um processo de expansão da consciência, da saída do ego das pessoas. Aí entra essa questão, né, Douglas, do parapsiquismo. As pessoas começaram a perceber que não é só um planeta, né, são múltiplas dimensões em conjunto interagindo, e por mais que a gente crie divisões, essas divisões na prática não existem. E é interessante reforçar também que, até dentro da teoria da Escola Austríaca de Economia, há muitos estudos sobre a questão das fronteiras, né, o quanto as fronteiras são artificiais, são criadas, né, de modo político, e quanto mais você cria fronteira, e quanto mais você cria e impede a livre circulação de pessoas, de mercadorias, de produtos, serviços, mais você acaba gerando conflitos. E na medida que você permite essa livre circulação, a tendência é que haja uma integração natural entre os povos. Então, vou dar um exemplo aqui da Tríplice Fronteira, né? Existe um movimento, ninguém precisa fazer política pública para aumentar a interação dos brasileiros com a população do Paraguai. Isso é uma relação natural. Aliás, a cidade de Foz do Iguaçu, ela tem uma linha de continuidade natural com Cidade do Leste, né? Você não tem uma estrada que divide. Basicamente é uma continuidade, como se fosse uma cidade só, e isso acaba englobando também Porto Iguaçu, que é a cidade da Argentina. Apesar de ter a fronteira e toda a questão de travar essa livre circulação, com o limite de trocas, por exemplo, tem a cota, né, de importação, $300 e tudo mais, você vê que o movimento natural das pessoas é um movimento de integração. E, historicamente, os conflitos que existem na humanidade, eles têm muita relação com essa dinâmica. E quando a gente abre essas fronteiras, a gente vê que os povos começam a se ver como uma coisa só. E a tendência natural é isso. Então, eu penso no Estado Mundial, eu acho que a reflexão, ela envolve dois aspectos, acho que é a temporalidade do processo, e a questão do quanto a gente vê isso como uma consequência natural ou como uma causa a ser defendida. Então, em termos de modelo ali, até pela pergunta que abre o debate, eu vejo um Estado Mundial nascendo a partir da população, né, para cima, não de cima para baixo. Então, eu vejo, por exemplo, hoje, o que mais se aproximaria do modelo de Estado Mundial seria um modelo federativo, que valoriza a descentralização administrativa, legislativa, a descentralização fiscal, a descentralização judiciária, e dando a liberdade para que as pessoas possam se aproximar cada vez mais da própria gestão pública, e dentro do princípio de que elas tenham a maior proximidade em relação ao que de fato acontece no entorno dela, e elas estão mais capacitadas para tomar essas decisões. Só que como o universo é conectado, o planeta também hoje a gente enfrenta um dilema também, que envolve questões globais relacionadas à saúde do planeta. E aí tem a questão da pandemia e tudo mais, e entram dilemas morais, no sentido de que até que ponto vai essa liberdade do indivíduo dentro de um Estado mundial, e até que ponto vai um processo mais diretivo, né, dos governos ou representantes desses governos, entidades supranacionais, que vão definir políticas públicas globais que devem ser seguidas de acordo com isso. E é interessante que a tecnologia, só para terminar, ela tem ajudado a criar uma série de quebra de paradigmas nesse sentido, porque ela cria um outro mecanismo decisório, né? Você tem um mecanismo decisório oficial, mas ao mesmo tempo você tem a união de muitas pessoas a partir da tecnologia, da informação que circula, e hoje você deve estar acompanhando certamente toda
a polêmica envolvendo não só o uso de máscara, o isolamento social, mas principalmente medicações, né, que a princípio teriam efeito, mas segundo as sociedades estabelecidas não há comprovação efetiva dentro da medicina baseada em evidências. Então, eu acho que envolve toda uma reorganização dentro desse processo, que a tecnologia ela avançou muito rápido, né, e a gente precisa agora de uma maturidade maior das pessoas para saber lidar com tanta informação. E aí sempre lembro de uma frase do professor Valdo, que eu acho que é um norteador importante para a gente pensar, e a gente se inspirar nas comunidades evoluídas, né, e uma vez ele fez esse questionamento numa tertúlia, para mim foi muito marcante. Ele perguntou qual era a principal característica das comunidades evoluídas, e ninguém acertou, né, e ele falou, olha, a principal característica é a transparência. Então, eu acho que a tecnologia hoje ela está ajudando a trazer mais transparência, e essa transparência está exigindo de nós uma maturidade maior, até em aspectos multidimensionais. Então, lembrar em transparência, inclusive, em relação ao seu amparador, em relação aos seus assediadores, né, de forma que a gente está tendo que conviver como se tudo estivesse exposto. E aí, até aquela reflexão, né, imagine que todos os seus pensamentos hoje estivessem sendo publicados ao vivo no Facebook. Como é que seria isso, né? Eu acho que são elementos aí para a gente pensar, né, a abrangência do Estado Mundial. Nós estamos conectados. Eu acho que é mais uma questão de chegar a isso de maneira mais efetiva e governamental, né? Achei, assim, bem pertinente a colocação, a pergunta do Leandro, né, a questão dos séculos, não sei se seriam 7 séculos, né, não dá para a gente ter uma previsão exata, mas eu queria fazer algumas colocações a respeito disso. Fazendo um contexto histórico da questão do Estado Mundial, a gente vê que teve várias tentativas anticosmoéticas, né? Teve a questão de Alexandre o Grande, que teve um grande domínio aí, uma expansão, gostaria até de estar citando alguns exemplos. Teve a questão do Otávio, né, depois da morte de Cleópatra, e Marco Antônio também, que fez toda aquela questão tributária, de expansão do Império Romano. Também queria fazer uma alusão a Hitler na Segunda Guerra, da supremacia da raça, né, ariana, que ele também fez todo aquele genocídio, né, com os judeus e colocou-se como um ser superior. Então, isso tudo são tentativas anticosmoéticas de implantar um domínio. E o que eu vejo? O que seria o Estado Mundial? Seria algo que a gente está caminhando agora. Por exemplo, a gente está com a União Europeia, né, que tem uma moeda única, que é o euro, só que, assim, falta muita coisa ainda, tem muito chão ainda para ser ultrapassado, para a gente conseguir atingir isso. Temos a ONU, igual a Adelino mencionou, né, que seria uma organização até para intervir em favor da paz, pela questão até das guerras, né, da Segunda Guerra. Então, eu vejo que a moeda única seria algo importante, um idioma único para que as pessoas consigam se comunicar. Não necessariamente o inglês, porque teria que ser um idioma acessível a todos os povos, algo assim isonômico. Então, até fazendo uma referência ao Jaime Pereira, né, que tem um artigo, tem livro, ele fala do Esperanto, que seria um idioma mais fácil, mais simples para ser falado. Ele até coloca como uma sugestão idiomática. A outra questão, teria que ter uma participação equânime dos países, os desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Por quê? Como é que vai ter um domínio vamos supor, uma nação prevalece sobre a outra? Isso não seria um Estado mundial, né, ideal. Teriam que as nações terem uma participação equânime, sem prevalência de uns sobre os outros, né? E o que eu vejo, assim, que a gente está passando agora pela questão da pandemia, por uma reciclagem global, a nível global. Todo mundo trabalhando para pensar nessa fase de isolamento, são várias reflexões, né? Então, eu vejo essa recim global. E o que eu acho de positivo nessa recim global? Porque todos nós estamos fazendo reciclagens intraconscienciais.
E por meio dessas reciclagens intraconscienciais, o ideal não é a gente querer atingir uma Comunex, vamos para uma Comunex evoluída, não. É você trazer o cosmos para dentro de você através das reciclagens intraconscienciais. Então, você não quer ir à Comunex evoluída, você vai trazer aquele holopensene para você e você vai ser um representante das Comunex evoluídas. Quando muitas pessoas no planeta chegarem nesse nível de recim para conseguir trazer esse holopensene, eu acredito que nós estaremos próximos do estado mundial.